Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui no nosso canal dando início a mais uma semana e no final dessa leitura estaremos realizando uma oração para que Deus nos dê uma jornada feliz, além de fazer aquela oração para que a paz venha sobre Israel, e não só sobre Israel, mas sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família também, tá? Então fique até o final, acompanhe a leitura até o final. Hoje nós vamos falar mais sobre os últimos dias. Os últimos dias, a palavra do Senhor, ela diz que serão tempos difíceis. Os últimos dias serão tempos muito difíceis. E hoje nós vamos falar do porquê esses tempos serão difíceis. Nós temos se você tem a sua Bíblia, você vai abrir ela lá em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. E antes de nós fazermos a nossa leitura, eu quero convidar você a se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, também a compartilhar essa mensagem com outras pessoas, deixe o seu like, envie os seus comentários, pedidos de oração, tá bom? Tudo isso ajuda para que o canal possa crescer, tá bom? Olha lá, capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, o apóstolo Paulo diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tá? Então, nós vemos aqui nessas palavras do apóstolo Paulo uma descrição dos últimos dias. Qual a descrição? Serão tempos difíceis. Porém, quando nós lemos aqui o texto de Paulo, quando nós lemos lá Mateus 24, quando Jesus é questionado sobre o fim dos tempos, tá? Mas há uma característica que não é a guerra. Sempre que há uma guerra, sempre que há um rumor de que uma guerra que pode se estender, vamos dizer, a nível mundial, como agora tem acontecido no Oriente Médio, como há um tempo atrás, aí, um pouco mais acho que de um ano, aconteceu lá na Ucrânia, com a Rússia, enfim. Sempre que há um rumor de guerra, todos dizem: olha o fim, não é verdade? E guerras ao longo da nossa história sempre houveram. Claro, elas têm se multiplicado, sim, mas guerras, rumores de guerras, embora seja uma característica do fim dos últimos dias, tá? Que elas vão se intensificar nos últimos dias, ela não é a característica principal, tá? Então muitas vezes você vai ver aí falar de guerras e já vem outras pessoas já falando: é o fim, é o fim. Veja bem, ela é uma característica, porém, uma das características mais, vamos dizer assim, fortes da descrição do Senhor Jesus lá em Mateus 24, quando ele é questionado sobre o final dos tempos, inclusive ele repete 4 vezes em Mateus 24, ele fala sobre o engano. Já no começo ali, Mateus 24, 4, ele disse: olha, tomem cuidado que ninguém vos engane. Olha só. E a palavra engano, ela é mencionada por Jesus 4 vezes. 4 vezes. Então, uma das características principais, no meu modo de ver, do fim dos últimos dias é a propagação do engano, o crescimento do engano. O engano principalmente dentro da igreja, O engano, o que é o engano? O engano é alguém pensar que está fazendo tudo certo, pensar que está certinho. Não, tem minha religião, tem minha fé, eu vou na igreja, eu dou oferta, eu ajudo as pessoas, tá? Então assim, ela pensar que está fazendo tudo certo, quando em realidade não está. Isso é o engano. Você lembra que Mateus 7, 21 a 23, Jesus disse que nos últimos dias, no dia do juízo,
Muitos vão dizer, olha, eu expulsei demônio, profetizei no teu nome, e o Senhor vai dizer para ele, eu não conheço vocês. Ou seja, eles vão estar fora ali da salvação, mas eles acreditavam que estavam dentro. Então o engano, querido, é o maior perigo desde que começou a humanidade até os dias de hoje, e o principal sinal do final dos tempos é justamente o engano. Os últimos dias serão difíceis, como o apóstolo Paulo fala, mas não é por causa das guerras, não é por causa, principalmente, digo, das guerras, de todas essas coisas que nós temos visto e vivido nos nossos dias. Os últimos dias, eles serão difíceis, principalmente por causa da propagação do engano. Do engano. E como é que nós podemos nos prevenir, nos guardar do engano? Bom, por que existe o engano? O engano existe porque, eu quero que você vá comigo lá em Timóteo, em Tiago, Tiago capítulo 1, versículo 22, que diz assim, olha, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha só, vamos ler bem devagar para a gente entender. Tiago, ele diz assim, ó, tornai-vos, pois, praticantes e não da palavra, e não somente ouvintes. Olha só, eu tenho que me tornar o quê? Um praticante, eu tenho que praticar a palavra, não somente ouvir. Não somente ouvir. Então o que acontece nos nossos dias? A gente e as pessoas gostam de ouvir uma boa mensagem, uma boa pregação. Olha, fulano prega tão bem, né? A gente gosta de ouvir uma boa mensagem, uma boa pregação. Mas não basta gostar de ouvir uma boa pregação. Eu preciso ser o quê? Praticante e não somente um ouvinte. Por quê? Porque se eu sou apenas um ouvinte e não um praticante, eu entro pelo caminho do engano. É o que ele disse aqui, ó, enganando-vos a vós mesmos. É um caminho do engano. Quando eu ouço, mas eu não pratico, eu entro pelo caminho do engano. Tá certo? Então, o que eu tenho que fazer? Qual é o antídoto para que um dos antídotos para que eu não entre por esse caminho que é tão perigoso, que é mencionado várias vezes pelo Senhor Jesus em Mateus 24, que é um sinal, para mim, um dos principais sinais do final dos tempos, que para mim não é guerra, rumores de guerra, e sim o engano, para que eu não entre nesse lugar. É eu se me tornar o quê? Um praticante. Praticante, não somente ouvir, mas praticar a palavra. Quando eu ouço e pratico mais ou menos. Quando eu ouço e pratico quando me convém. Quando eu ouço e pratico quando traz benefício para mim, tá? Então, somente quando traz benefício, somente quando não interfere na minha vontade. Então, eu não sou um praticante, eu sou um ouvinte. E isso me leva para um lugar perigoso, que é o lugar do engano, tá? Isso é muito perigoso. Nós precisamos aprender a amar a verdade da palavra, mais do que a nossa própria vida, mais do que os nossos desejos, mais do que as pessoas, mais do que religião, mais do que tudo. Nós precisamos entender essa verdade, para não entrar por esse caminho, o do engano, tá? Bom, eu quero terminar com uma leitura de 1 Tessalonicenses, no capítulo, eu até fiz uma anotação aqui, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 10, só que essa aqui é uma tradução na nova versão, uma versão atualizada, tá? Ela diz assim, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10. E com todo tipo de mentira perversa, para enganar os que estão caminhando para a destruição. Pois se recusam, olha só quem são esses que são enganados, olha só. Pois se recusam a amar e a aceitar a verdade que os salvaria. Então eu preciso o quê?
Amar e aceitar a verdade. É ela que me salva. Se eu me recuso a amar e aceitar a verdade da palavra, eu entro pelo caminho do engano, tá? O que me salva do engano é, além do que nós falamos aqui da prática. Aliás, para praticar, eu preciso amar e aceitar, amar a verdade, desejar a verdade acima de qualquer coisa, tá bom? Então nós vamos estar falando bastante sobre esse tema no canal aqui. Nós vamos pedir ao Senhor que crie em nós esse coração. Nós não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Nós não queremos entrar no engano. Você já foi enganado? Hein? É terrível ser enganado. É ou não é? Então imagina alguém ser enganado em relação à eternidade. É mais terrível ainda. Então essa mensagem ela é muito importante para nós nesses dias. Tá bom? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai querido e amado, nós pedimos ao Senhor que nos livre de todo o engano. Nos livre. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Perdoa-nos. Lava o nosso coração. Ó Deus Todo-Poderoso, queremos amar a verdade. Queremos viver nela. Andar nela. Amá-la mais do que a nossa própria vida, mais do que tudo. Em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, por paz. Paz. Paz em Israel. Paz em um mundo cheio de conflitos. Eu sei, Senhor. Nós sabemos que a verdadeira paz só há em Ti, só está em Ti. Não há outro lugar. Não há. Só o Senhor. Oramos para que esse mundo seja restaurado. Oramos dizendo Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai, abençoa esse lar também, para que haja paz dentro desse lar. Em nome de Jesus, consagra este copo com água. Abençoa-nos nesta semana, dá-nos uma jornada feliz. Te pedimos, te agradecemos. Amém e amém. Beba da água. Receba a vitória, receba a cura, receba a libertação pela fé. Glória a Deus. Deus abençoe. Um forte abraço. Amanhã nós temos outra mensagem para você. Fica com Deus.